Olha aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando para estarmos iniciando o culto. Meu Deus amado Pai eterno, queremos te agradecer, ó Pai, por estar aqui da casa mais uma vez, ó Pai. Por mais uma noite, o Senhor nos permitir poder te louvar, te adorar e exaltar o seu nome. Papai, vai jogando por terra toda seta, todo laço, toda fúria do diabo, meu Pai, que vai cair por terra, meus amados. Que o Senhor vá nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo, meu Pai, nos levando a fazer o teu querer, a tua vontade, meu Pai eterno. Senhor Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua glória, meu Pai, nesta noite aqui neste lugar, meu Pai. Que todos aqueles, ó Pai, que nos acompanharem, meus amados, nesta live, meu Pai, possam ser tocados, possam ser moldados, curados e transformados. Papai, que todos aqueles, ó Senhor Jesus, que estejam, meus amados, nos ouvindo, que esse som esteja alcançando, meu Pai, possam ser tocados, meu Pai, a cada louvor, a cada palavra, a cada testemunho, meus amados. Eu quero te agradecer uma vez mais por poder estar aqui, Senhor Jesus. Vai derramando o teu poder, nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo, papai. Meu Deus, que venha ser feita a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero estar convidando a diaconisa Kelly para estar louvando 2 hinos da harpa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E você adore conosco, exalte, glorifique o nome do Senhor. Salve os irmãos para o Pai do Senhor. Aleluia, vamos estar usando as músicas da harpa. Está cantando número. Número 5.
Vamos saudando mais um hino. Hino de número 1. Chuvas pedindo, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, críticas bênçãos sem dar. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Tudo ser concedido, o Santo Consolador. Nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, dá-nos chuva constante, chuva do Consolador. Senhor, eu clamei, teu cânticos de poder, hoje de amor emanei em ti, foi dentro de nosso ser. Constante,
Aluno de número 7. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nosso pastor já chegou. Eu quero já estar pensando a direção para ele.
dar continuidade, fazer conforme Deus colocar em seu coração. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Alegria ter você juntamente conosco no nosso culto online. E também você que quer louvar a Deus presencial. Nós estamos com a nossa igreja no horário da live aberta. Tá, irmão? Nós não fechamos e não vamos fechar. Tá? Nós vamos ler capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5 de Efésios. Só que antes eu quero ler capítulo 4, versículo 30. Depois nós vamos dar continuidade no capítulo 5, versículo 30 do capítulo 4 de Efésios. Nós tivemos hoje um culto ao ar livre. Você que acompanhou a nossa live aí, o culto foi uma bênção, várias vidas alcançadas pelo poder da palavra. E versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Antes seja uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Entregou a si mesmo por nós em uma oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem pavorrice, nem churrascarrice, que não convém, mas antes as ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Deus, ou o reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis de trevas, agora sois de luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem em oculto, até dizê-los é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta dentre do morto, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre
por tudo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Versículo 30. E não vos entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Vamos estar orando nesta hora. Vamos estar orando, fazendo a oração da fé. Você que manifesta seu pedido de oração, manifesta aí pela fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Glória a Deus. Creio que Deus te visitará. Amém? Pai, é em nome de Jesus que eu oro, Senhor, a Ti, e quero, Senhor, as Tuas mãos fortes, poderosas sobre cada pessoa que está nesta hora, Senhor, orando comigo, necessitado, Senhor, desta oração. Jesus querido, atenda, Senhor, a cada servo Teu, aqueles que já estão firmados, foram batizados, cheios do Teu Espírito Santo, mas, Senhor, por algum motivo, Senhor, as circunstâncias da vida veio, Senhor, fazer acalhar. E é em nome de Jesus que nesta hora eu peço que o Senhor visite esta pessoa e venha fazer, Senhor, conforme a Tua vontade. Faça coisas novas, purifica, Senhor, esta pessoa, entra com providência, Senhor, aleluia, nas causas espirituais e enche esta pessoa com o Teu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que eu te louvo, Senhor, e te adoro. Eu te bendizo, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por mim, tem feito, Senhor, em favor da minha família, tem feito, Senhor, em favor, Senhor, dos meus. E é em nome de Jesus nós adoramos, bendizemos, porque maravilha tem feito. Jesus querido, venha ficar conosco, venha ser conosco, venha fazer, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja manifestado sobre nós. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, resplandece, Senhor, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saudamos o nosso Pai do Senhor. Amém. Ferreira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Bom, eu quero ver aqui. Efésios, capítulo 4. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esses 3 versículos aqui, ele vai falando para a gente deixar de ser um menino, deixar de ser inconstante. O que ele quer dizer com isso? Para você parar de começar e desistir, mas que você seja constante, seja firme, sem desistir, sem voltar atrás, sem recuar, porque isso é o que devemos fazer. Jesus não nos chamou para a gente olhar para trás e voltar, mas para a gente olhar para Ele, continuar prosseguindo, continuar indo em frente, sem voltar, sem desistir, sem recuar. Por quê? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda a prosseguir. E sabe qual é o segredo para você ir sem voltar, sem desistir, continuar sendo uma pessoa constante? É ler a palavra, é entender o que Deus Ele nos fala, o que Jesus nos ensina, para que a gente foque no alvo, que é Cristo. E Ele, quando focarmos nele como alvo e esquecermos das demais coisas, vamos conseguir contemplar as coisas que Deus tem que fazer. Porque Ele, como cabeça, está para nos guiar, para nos mostrar qual o caminho, o que devemos fazer e como devemos agir. Mas nós só vamos conseguir chegar até Ele se nós formos constantes, sem desistir, sem recuar e sem voltar atrás. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Estamos com o Pai do Senhor? Amém. A palavra de Deus diz que Jesus estava pregando. Enquanto Jesus pregava, as pessoas acharam uma palavra muito dura. E os discípulos olharam para Jesus: Jesus, você não acha essa palavra muito dura? As pessoas estão indo embora. Aí Jesus falou assim: tu queres ir também? Os discípulos responderam: Jesus, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu imagino os discípulos falando: Jesus, não há nada melhor do que estar perto de ti, Jesus. Não há nada melhor, eu quero só estar contigo. Não tem para onde nós ir, não tem para quem ir, porque só tu és vida. Aleluia.
Deus, glória a Deus.
As mãos para o Senhor. Vou só ler um versículo. Jeremias 33, 3. Clama a mim, respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso amar. Na terra descansar, na sombra de um vendaval. Sim, eu posso amar. Desce, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso amar. Na terra descansar, na
testemunho, com certeza. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz seja multiplicada na sua vida de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, estou eu aqui, Senhor, mais uma vez orando a Ti, Senhor, para que a Tua palavra seja revelada, Senhor, aos nossos corações. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, dando força e virtude para que nós continuamos, Senhor, em nossa peleja, em nome de Jesus. Amém? Amado, nós lemos o capítulo 4, versículo 30 em diante, de Efésios, aonde nós tratamos, ou ouvimos, ou falamos sobre o texto: não entristeçais o Espírito Santo, o qual vós sois selados. Ou seja, você foi marcado pelo Espírito Santo. E quantas das vezes na nossa luta, na nossa vida diária, o Espírito Santo vem entristecer com atos que nós fazemos, muitas das vezes dando crédito para as coisas desta vida, quantas das vezes dando lugar ou liberdade para as coisas da carne. Porém, o texto é, no versículo 27, se você observar, você vai ler lá, está dizendo assim: não deis lugar ao diabo. O versículo 30 vai dizer que não é para entristecer o Espírito Santo de Deus, porque um dia você foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, através da infinita misericórdia, te marcou com o Filho da adoção por meio de Jesus Cristo. E é bem verdade que o texto que a qual nós lemos, que é para nós sairmos de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, de toda malícia, seja tirado do meio de nós. Que nós aprender que todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. E o que seria cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, todas essas coisas na vida cristã precisa ser abandonada. E no texto nós vamos observar: antes sedes uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-os uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E é bem verdade que a palavra nos ensina que é para nós andarmos como Cristo andou, fazer como Cristo fez, porque agora nós somos imitadores de Deus. De Deus quem? De Deus Jesus Cristo. E o versículo 3 diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Ou seja, o lugar não é para a prostituição. Aqui não é para nós falarmos de coisas vãs. Aqui não é para falar fulano caiu, fulano deitou. Não, meu irmão, agora aqui nós estamos aqui para falar das coisas que convêm ao Senhor. A Bíblia diz que não é para a gente falar nem de torpeza, nem de pavorrice, nem de chocarrice, que não convém mais. Antes, ações de graça, ou seja, na casa de Deus. Por que o pastor não fala e abre o verbo contra fulano e ciclano? Não convém. Mas é para nós andarmos na graça de Deus.
orienta os escritores ao Efésio. Aí vem lá, porque bem sabeis que nenhum fornicador ou impuro ou avarento nem idólatra tem herança no reino de Deus. Aí vem, ninguém nos engane com essas palavras. Por quê, irmão? Porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não é o pastor, não é ninguém, mas é o próprio Deus. Aí vem a palavra: portanto, não sejais seus companheiros. Não sejais seus companheiros. De quem? De quem anda em visão oposta. Não é para andar com pessoas que andam na prostituição, na avareza, na torpeza, na pavorrice, na chorcarrice. É para a gente afastar destas pessoas. É a orientação básica da palavra de Deus. Aí vem versículo 7: portanto, não sejais seus companheiros. O que é companheiro? Não apoie, não ande com pessoas que está corrompendo a sua sã doutrina, o seu bom costume. E aqui a palavra de Deus vem nos outro tempo. Antes, no outro tempo, era de treva, mas agora sois de luz. Sois luz no Senhor, andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, nós como igreja, nós vamos apoiar, nós vamos aprovar quem anda no temor do Senhor, e quem não anda segundo o temor do Senhor. O que a Bíblia diz, não é para nós sermos companheiros deles, não é para nós concordarmos com ele. Por quê, irmão? Porque não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Está errado, ponto. Está errado, ponto. Eu preciso andar na luz. Se eu e você precisa andar na luz, nós precisamos vivenciar a luz de Deus. E é isso que eu quero falar, sobre não comunicar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-la, porque os que fazem em oculto, até dizer, é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Nada fica de torpe, fica em oculto. Nada que não condiz com a luz vai ficar escondido. Tudo tem a clareza do próprio Espírito Santo. E nós vamos observar, porque pode até ser que eles fazem em oculto, mas vai fluir como torpe, vai fluir como treva, vai se manifestar, porque tem alguém que manifesta a luz. E eu quero chamar a sua atenção para nós refletirmos um pouco também sobre a vida de Estevão. Estevão, um simples homem, e ele foi escolhido como o diácono da igreja, um dos 7 obreiros, ou um dos 7 chamados no início da igreja, que revolucionaram. E se nós percebermos, um certo momento ele é barrado por causa dos seus pensamentos,
ele é barrado por causa da sua linhagem de fé. E ele era barrado porque ele falava com ousadia. Ele falava com ousadia daquilo que ele cria, ele acreditava. E é nesta noite que eu quero chamar a sua atenção. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres. Deus tem levantado homens para ser luz, Deus tem levantado mulheres para ser luz, para que a glória de Deus se manifeste através da história desta pessoa. E é por isso que o Senhor te chama, o Senhor te chama para você ser imitador dele. E Ele te chama para você oferecer um sacrifício vivo ao Senhor. E eu entendo que quando nós estamos prontos para usufruir ou tomar posse das bênçãos de Deus, nós vamos obedecer o seu mandado. Nós vamos obedecer, aleluia, a tua palavra. Nós vamos andar conforme o amor que Cristo nos amou e entregou a si mesmo em prol de nossas vidas. Nós vamos ser também como oferta, aleluia, que nós vamos oferecermos ao Senhor como um corpo vivo em sacrifício de pessoas, por amor de pessoas. E o interessante é, na caminhada, eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Na caminhada, nós precisamos caminhar longe, mas nós vamos observar que os diáconos, os apóstolos, precisavam de pessoas para servir a mesa, precisava de pessoas para servir a mesa, para servir a igreja. E eu observo, diácono Daniel, eu observo que quando os apóstolos começam a procurar quem é que nós vamos pôr para servir a mesa, e eles observam que precisava ser homem cheio do Espírito Santo. Oh, amado irmão, amada irmã, que nesta noite Jesus também possa precisar de você, aleluia. Às vezes o seu pastor, às vezes a tua igreja precisar de você neste momento, mas por causa da escolha que a qual você tem feito nos dias de hoje, você tem andado distante dos planos de Deus e da vontade de Deus. Não estou dizendo a vontade de Deus de ir para a igreja, cantar 3 hinos da harpa, ler a palavra de Deus e fazer aquilo como costumeiro, mas eu quero te dizer que o Senhor conta comigo e com você, mas como dispenseiro da luz, aleluia, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque, irmão, quando nós temos o Espírito Santo, a obra das trevas não vai se manifestar em nós, porque agora a palavra já me declara como filho da luz, e filho da luz vai declarar, aleluia, aquilo que tem no seu DNA, aleluia. O seu DNA não é treva, agora sois da luz, aleluia. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Então a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, e agora as coisas da carne são condenadas, as coisas do diabo são condenadas por quem? Não é mais pelos anjos, agora é pelos próprios filhos da luz, porque a luz se manifesta através deles, aleluia. Quantos entendem? A luz manifesta através da sua vida. Então, irmão, aprovando o que é agradável ao Senhor, aleluia, eu e você, nós precisamos estar entendendo que nós aprovamos aquilo que está na palavra de Deus. E homens e mulheres que querem ter sucesso na vida, ele não fala o que pensa. Por quê, pastor? Ele não fala simplesmente o que pensa, porque todo pensamento dele não está baseado nos teus conceitos de conhecimento humano,
mas está estruturado em uma firme palavra, em uma fiel e verdadeira palavra que a qual o Senhor tem. Aleluia! E o próprio Jesus, certa feita, disse para o Pai: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então a igreja de Deus, homens e mulheres que vivem como filho da luz, agora não é mais santificado por causa da sua bondade, agora não é mais vivificado por causa da maneira sua de andar, mas por causa da palavra de Deus. Ela entra para dentro do meu ser, e eu quero ser melhor, porque pior eu já fui ontem, então a partir de hoje eu quero melhorar. A luz entrou através da palavra, fazendo mudança na minha maneira de viver. E aí, como a minha maneira de viver é agradar ao Senhor Jesus, aleluia, é dizer em favor da palavra de Deus e confirmando, aleluia, a bondade e a misericórdia de Deus alcança através da minha e da sua vida, porque Cristo, aleluia, tem resplandecido através da sua vida. Aleluia! Quantos muitas das vezes ficam na beira do caminho? Eu preguei nesta tarde sobre os irmãos hebreus que por motivo ímpar ou motivos pares, melhores, vários motivos, nós vamos perceber que ele se distanciava, estava querendo voltar ao judaísmo, e até nos nossos dias, irmãos, em Cristo Jesus, muitas igrejas evangélicas estão voltando para o judaísmo, olhando para Israel como base de fé, E nós vamos ver Estevão lá no primeiro Marte, nós vamos ver Estevão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é a base disso que vou falar com você. Ele sendo interrogado, alguém viu Estevão fazer algo, e era algo que sobressaía, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí começa aqueles homens. Nós vamos ver no versículo, olha aqui, no versículo 5 do capítulo 6, vai dizer assim, e este parecer contentou com toda a multidão eleger Estevão, o homem cheio de fé no Espírito Santo, e a Filipe, a Procoro, a Nicanor, a Timão e Perna, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram diante dos apóstolos. Esses orando impuseram-lhe a mão, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número daqueles discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns que eram da sinagoga chamada Libertinos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos que eram de Cilícias da Ásia, disputavam com Estevão. Eu vou explicar esse versículo 9. Aqui está falando sobre alguns dos sinagogas que eram chamados libertinos, outro da sinagoga dos Sirineus, de Alexandrinos, e Sirineus, dos Alexandrinos, das Cilícias da Ásia, e todos esses disputavam. Por quê, irmão? Porque a palavra de Estevão agora começou a ter ênfase. Estevão começou a ganhar um grande espaço na vida entre os irmãos. Nós vamos observar que o texto anterior vai falar que o sacerdote se rendia, o sacerdote começava a pôr em fé, viu? O que Estevão falava e obedecia à fé que Estevão ministrava. Por quê, irmão? Porque a fé que Estevão tinha era uma fé bem aparente. Ah, pastor, eu sou
mas ninguém me segue, certamente é porque a sua fé não está aparente. Nesta noite eu quero te chamar você para que a fé que você ministra, aleluia, ela possa estar aparente no seu ministério, aleluia. E nós vamos perceber que quando o Espírito Santo começa a usar Estevão, a palavra de Estevão, ela vem no âmbito de grandeza, porém alguém com inveja de Estevão. Observa, irmão, que os irmãos aí, os sacerdotes, os das sinagogas de cada lugar, isso aí, irmão, Cilícia, os libertinos, é como se fosse assim, hoje nós temos aqui no Brasil a igreja fulana de tal, certo? A igreja Missões de Paz, a igreja Assembleia de Deus da Madureira, Assembleia de Deus do Belém, a igreja Quadrangular, a igreja Renascer, cada um tem a sua origem. É como se fosse um concílio dessas igrejas e se reuniram contra um homem só, que era Estevão. Os da sinagoga desses lugares levantaram então contra Estevão, e todos queriam tirar a palavra de Estevão, porque a palavra de Estevão condenava os atos dele. A palavra de Estevão deixava aparente, ou seja, a palavra de Estevão era como luz e condenava os seus atos. Porém eles começam a se levantar contra Estevão e querendo matar. É assim também na área espiritual, irmão, na vida financeira. Quando você começa a vencer e aparecer em determinado lugar, sempre vai ter alguém com dor de cotovelo seu. Por quê, irmão? Porque sempre a luz vai se manifestar no meio das trevas. Irmão, agora uma coisa é certa: nós não podemos perder o nosso alvo, ou seja, a nossa chamada. Nós temos que entender que para um propósito Deus nos chamou, e o propósito de Estevão era para ser um dos revolucionários mártires da história, aonde iria se converter possivelmente aquele grande mártir chamado Paulo, outrora foi um grande homem de Deus, aleluia, que fez menção e foi ganhador de alma. E a palavra de Paulo ganha almas para Jesus até nos dias de hoje. E eu quero trazer no seu e no meu coração que a palavra da fé, a palavra da virtude, a palavra da luz, ela é esclarecedora, mas ela não deixa nada em oculto. Ela não concorda com o pecado, ela não concorda com o mal. Oh, irmão, que nesta noite você possa ser guiado como filho da luz, porque o filho da luz vai manifestar a glória de Deus, o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E a Bíblia vem nos relatando, no versículo 14, diz assim: pelo que se diz, desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos,